Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Viu, professor? Quem é que fica aqui batalhando por você? Se deixar a Maíra e o Boechat ficam falando aqui, ó. Maíra, como eu não sou homofóbico, nem chauvinista, nem preconceituoso, não persigo mulheres, homossexuais, minorias ou maiorias, eu quero te pedir, para que o público possa ouvir sua agradável voz, que você anuncie a coluna de hoje, Sem Papas na Língua, por gentileza. Bom, hoje o professor Dionísio da Silva vai falar novamente sobre as expressões, né, professor? Pagar o pato, cair como um patinho. Tá cheio de animal hoje na nossa coluna, né, professor? Bom dia, querida Maíra. Bom dia, e no estúdio também, né, Alemão? E no Rio e em São Paulo. Grande Alemão, obrigado por ser meu procurador. Dionísio, querido, você vai bem? Tudo bem, Boechat, querido, como vai você? Você entra aqui na minha casa todos os dias arrumadésimo diante de uma câmera e é um outro Boechat, bem diferente do rádio, está seríssimo, elegantésimo. O salário é maior. Rodolfo, como é que é? Você não é o chefe? Não, mas não. Ali TV, tô longe disso. Paulo, Ele que tem que me levar pra lá pra ganhar um salário assim perto dele. Já ia pedir um aumento, Boechat. Olha aqui, Dionísio. Nós vamos falar de algo que é engraçado, porque esses dias a minha pequena Valentina e a Catarina, que estão sempre muito atentas, gostam muito de ler e tal, muito estimuladas pela Verusca, a ler e tal, elas têm uma bibliotequinha e tal, estavam me falando sobre, eu falei alguma coisa para elas, me perguntaram o que era, pai, o que quer dizer XVI? Eu disse XVI, na verdade é o número 18. Como assim o número 18? E eu tentei explicar sobre os algarismos romanos, o que é o 1, o que é o 5, o que é o 10, o que é o 20, são 2 vezes X, o que é agora o 50, que é diferente, o 1000, né, e o 100, se é que não me falha a memória, não me lembro se tem 500. Mas, enfim, eu queria que o Dionísio falasse um pouco e queria que você, jovem, e você, papai e mamãe, eventualmente está com o filhinho no carro, com a filhinha, pede para ele prestar atenção nessa aula que o professor Dionísio vai dar, sobre algarismos que nós não usamos no dia a dia, mas que ainda estão muito presentes em várias descrições gráficas que nós usamos ainda também. Fala, Dionísio, por que os árabes acabaram superando os romanos na identificação numérica, gráfica dos números? Buenos dias. Buenos dias, Boechat. Olha, então vamos começar de trás para frente pela palavra algarismo e depois pelo romano, porque a gente diz algarismos romanos, né? A palavra algarismo não existia no latim nem na língua portuguesa até o século XV. Os romanos tiveram o maior império do mundo e é uma coisa curiosíssima que eles faziam as contas sem o zero e sem os números tais como nós conhecemos, faziam tudo com algarismos romanos. Daí um árabe natural de Al-Kharizm, o nome da localidade onde ele nascera, que era matemático e astrônomo, chamado Abu Jafar Muhammad ibn Musa Al-Kharizm, desculpe, repete, Abu. O nome dele é Abu Jafar Muhammad ibn Musa Al-Kharizm. Quer dizer, aqueles primeiros nomes, Abu, Jafar, Muhammad, são os 3 nomes dele. Daí ele é filho de Ibn Musa, natural de Al-Kharizm. E este árabe, ele já tinha descoberto esta forma de contar lá no século VIII. Ele nasceu em 780 e morreu com 70 anos no ano de 850. E ele que inventou esta forma de contar por ângulos. Se você pegar os números, Boechat, tal como eles eram escritos
antigamente, 1 é um ângulo, 2 dá 2 ângulos, 3 dá 3 ângulos e assim por diante. Este alcarismo, como ele era de alcarismo, esse Abu Jafar Muhammad ibn Musa, foi chamado a Bagdá a convite de um califa. O nome do califa é Abu al-Abbas al-Mamun Alá ben Harun al-Rashid, mas ele passou a história conhecido por Al-Mamun, bem pequenininho o nome, Al-Mamun, que ele resolveu levar para Bagdá e fazer do reino dele um centro de saber. Ele queria reunir os sábios do mundo inteiro na capital do seu império, que era Bagdá, para fazer ali um centro que concentrasse e aperfeiçoasse todos os saberes. E os árabes, então, usaram o zero e os algarismos de 1 a 9, tal como conhecemos hoje, sem que os romanos o conhecessem. Os romanos continuavam, então, com os algarismos romanos, que, como você disse no começo do programa, eles são assim, eles não têm números, são letras. Eles são representados pelas letras I, V, X, L, C, D e M. Que, como foi a Catarina, a Valentina que te perguntaram, qual das duas? Não me lembro qual das duas. Talvez ambas. Ambas. Então, elas perguntaram porque realmente parece uma letra. Já tem até anedotas. Quando morreu o Papa João XXIII, uma rádio do interior deu em edição extraordinária que tinha morrido João Xixi. Porque o cara lê ali o que está escrito, ele se atrapalhou. Então, o I é o 1, o V é o 5, o X é 10, o L é 50, o C é 100, o D é 500 e o M é 1000. Esses, então, I corresponde a 1, V a 5, X a 10, L a 50, C a 100, D a 500 e M a 1000. Daí vai se fazendo as contas. Para você escrever 40, você não põe 4 vezes o X, mas na Idade Média chegaram a pôr 4 vezes o X. Mas depois fizeram uma outra convenção. Se põe um L e à esquerda dele o X, então L menos 10. Era um cálculo complexo. Quer dizer, na verdade, ele impõe mais memória do que lógica, né? Muito. Porque como, por exemplo, a representação do 9, o 5 é o V, o 6 é o V com o I, que é 1. Isso. O 7 é o V com 2, ou seja, 5 mais 2 ali, tudo bem, você está contando 7. Se for o 8, você põe o V mais 3 pauzinhos, 3 Is, então é 8. Eram pauzinhos mesmo, viu, Boixá? Aí quando você vai botar o 9, o que você teria que imaginar? Que seriam 4 pauzinhos depois do V. Então 5, que é o V, depois 6, 7, 8, 9, 4 pauzinhos. Não, o 9 já é um pauzinho precedendo um X, que é o 10. Então, na verdade, é o X, que é o 10, menos 1 que o antecede o pauzinho. Aí volta, 11 é o X com um pauzinho, 12, X com... Aí quando chega no 15, já é XV, não é isso? O 14, perdão, já é XIV. XIV. Isso. Então, a forma de construir... Eu vou perguntar aqui, Letícia Curatão, você estudou algarismos romanos, não estudou? Estudei. Então, como é que escreve 24? XXIV. Passei, professor? Nota 10, Letícia, não é à toa que teu nome é Alegria, nota 10. Nota X para você. Mas muita gente, adultos e jovens também, se atrapalham. Não, e aqui no Rio mesmo a gente tem uma Praça Pio X, né? Conhecida como Praça Pio X. Quase ninguém fala Pio 10. Eu aproveito para dizer que o carioca é muito assim, como diz o francês, rempli de soi-même, porque ele tem razão. Aqui se sediou a capital de um dos maiores impérios do mundo e ele pronuncia como ele quer. Por exemplo, essa localidade lá, Rodolfo e eu comentamos outro dia, se diz Charitas.
o sujeito caprichou e chamou caritas, que é amor em grego, e o cara diz, pois é, a barca para charitas, uma coisa assim, não é? Ele pronuncia como está escrito, porque o X é um exemplo, né? Então, eu queria, primeiro, que o papai e mamãe estão nos ouvindo, você, Jorge, é muito interessante verificar que o maior império da antiguidade, que foi o Império Romano, mais longevo, que começou quase 20 séculos antes de Cristo, já no século I antes de Cristo, ele já era império. Mas o apogeu dele se dá 3 séculos antes de Cristo, não é isso? Mais ou menos? Não, como império não. O império começa com Otávio Augusto, depois da morte do Júlio César. Como república ele já era forte, mas império mesmo é com Otávio Augusto. É o primeiro imperador. Quando é isso? Em que período histórico? Isso é no século I antes de Cristo. Quando Jesus nasce, já nasce sob o reinado do Otávio Augusto. Pronto, então, e a introdução dos algarismos romanos na descrição de valores numéricos entra quando na cultura romana? Olha, provavelmente, Boixá, veio dos etruscos. Provavelmente, não há comprovação. O que é preciso registrar, eu gosto muito das suas perguntas. Você é meu aluno modelo, porque você faz umas perguntas que às vezes as pessoas não fazem, são simples, mas elas são estratégicas. Por que os romanos não precisaram do zero? Por que eles não precisaram contar ângulos? Porque na economia deles, eles eram um povo simples, dedicado à agricultura, à pecuária, eles precisavam contar animais, sacas de recipientes para guardar cereais, armas, azeite, objetos, soldados, pessoas. Então a Europa viveu muito bem sem o zero até a chegada dos árabes. Mas quando os árabes chegaram, foi providencial, né? Porque quando eles tomaram Constantinopla, os romanos não conheciam canhão, as armas deles, as guerras deles eram travadas corpo a corpo, não é? E foi ali que começou a se atirar de longe. E com isso se atirar de longe, trazendo canhão, trazendo armas novas, trazendo outras tecnologias. Eles trouxeram também avanços na medicina, não é? Vejam, minha gente, vejam o que foi o povo árabe, isso ainda na antiguidade. No alvorecer da Idade Moderna. No alvorecer da Idade Moderna. Quer dizer, vejam que era um povo que dominava a tecnologia, é um povo onde um califa, hoje quando você vê o Estado Islâmico querendo estabelecer um califado na Síria e no Iraque, nas mesmas áreas onde esse califa quis criar um centro de saber mundial, para onde ele levou no século VIII os maiores cientistas, os maiores estudiosos do mundo, pelo menos do mundo árabe, onde o homem que inventou os algarismos arábicos, os números como nós os usamos, inclusive os latinos que adotaram os números árabes, os algarismos arábicos e tal, vejam o que era um califado olhando para o universo com interesse, com sabedoria, e o que é hoje um califado que mata meninas ou meninos que tentam estudar em escolas mistas, que decapitam pessoas que não rezam pela mesma cartilha, que não se vestem com as mesmas roupas, que explodem estátuas milenares porque são estátuas inspiradas em outras religiões, em outras divindades. Olha como é que a humanidade, ao contrário do que todo mundo diz, que a humanidade evoluiu em muitos aspectos e em outras involuiu, ou pelo menos parte dela. Mas vamos voltar aqui para os nossos números romanos. Então, os romanos começaram já no início da sua república, né, no início de sua formação como povo, já a fazer uma representação gráfica das quantidades, dos valores numéricos. Então, criaram os algarismos romanos. Hoje, os algarismos romanos sobrevivem ainda na escrita nossa, contemporânea, representando, por exemplo, os séculos. É muito comum, embora esteja caindo em desuso também, né? Era comum representar os séculos por algarismos romanos, hoje menos, né, Dionísio? Tem alguns jornais, inclusive não aceitam, no manual de redação, eles exigem que a gente escreva em algarismos arábicos, não é?
Mas no mundo todo é uma convenção, viu, Boixá? O século é marcado com algarismo romano, em várias línguas. Né? Outra coisa, por exemplo, é o Papa. O Papa. O Papa Francisco, ele é Francisco I, não é? Não, primeiro é só quando é o... Como é que quando é o vier o 2. Quando vier o 2, ele será. Daí marca de trás, daí marca retroativamente. Por hora ele é só Francisco. Se alguém escolher o Francisco de novo, daí esse Francisco muda de nome. Esse vira um mesmo depois de morto ou de abdicar. Vira. Então ele vira Francisco I. Se ele virar Francisco I, espero que com uma abdicação muito velhinho e tal, que ele é um grande papa, está sendo um grande papa. Quando ele virar Francisco I, ele será Francisco I. Esse primeiro não vai ser um arábico com aquele... Como é que chama aquele ozinho? Qual é o nome daquilo? Asterisco. Assim. Não. Como é que segundo... Esse aqui, como é que chama isso aqui? Primeiro, ninguém... peguei, hein? É o sinal de primeiro ali, aquele ozinho. Bota o 1 com aquele ozinho. Como é que é o nome daquilo? Boixá, isso aí é um problema. Você sabe que eu já soube, cada uma dessas letras, como o ampersand, que é de sociedade, o arroba, o jogo da velha, tem um nome, né? O cifrão. E você me pegou também, porque eu não sei. Bom, enfim, ele não vai ser com esse símbolo, ele vai ser com um romano. O Papa Pio XII era Papa Pio X111, palitinho. Agora, o Dionísio, e aí foi por que o árabe não... Quer dizer, ele chegou com novas tecnologias, ele ganhou, a queda do Império Romano se dá, aliás, nesse confronto com a força militar árabe, com a força dos árabes, mas os árabes impuseram os algarismos arábicos aos povos latinos, então. Quer dizer, como é que se deu essa imposição? Foi porque ele é melhor mesmo, né? É melhor. Boixá, quando uma tecnologia nova surge, ela facilita a vida das pessoas, logo todo mundo adota, né? Claro. Você vê aí, todo mundo tem celular, 2 ou 3, aliás, né? Por quê? Porque não precisa estar perto do aparelho para falar, você fala onde você estiver. Então facilita. Os árabes, Boixá, tem que lembrar que já estavam na Península Ibérica desde o século VIII. Então o zero e os números naquela forma de ângulos já estavam em largo uso nas terras ocupadas por eles. Então foi fácil chegar com aquela nova tecnologia. No resto do território dominado pelo Império Romano. Agora, ô Dionísio, você falou que os números arábicos, que são esses que nós conhecemos, minha gente, como nós usamos, o 1 é um palitinho, o 2 é um patinho, assim, né? O 3 é um 8 cortado ao meio verticalmente, o 4 não sei o quê, o 7, bom, desse jeito que a gente sabe, essa representação que é de uma simplicidade, né? de uma objetividade fantástica, de uma praticidade fantástica, nós devemos isso aos árabes. Chama-se algarismo porque foi inventado por um árabe que era da cidade de... Como é que chama a cidade? Alcarismo. Alca com C de Carlos. Isso, não, com C de Carlos não, K mesmo de, como se via aquilo antigamente. Com K, ok, alcarismo. Com K de quilômetro, a abreviação. Alcarismo. Isso. Então, esse nosso ilustríssimo, olha que figura, era o Steve Jobs da antiguidade. Isso, exatamente. Muito melhor que esse, né, Boixá? Nem comparação. Sim, é verdade. Abu, vamos lá o nome dele, por favor. Só um pouquinho aqui que eu vou... Abu Jafar Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi. Isso. Abu Jafar. São os 3 primeiros nomes, então, dizendo devagar. Abu Jafar Muhammad, daí Ibn Musa Al-Khawarizmi. Pronto. E para quem achou esse nome muito comprido, o nosso Dionísio vai dar o nome do califa que chamou o nosso Abu Jafar para Bagdá, para participar desse grande centro de saber no século VIII. Como é que chama o nosso? E já aproveito para dizer, Boixá, que califa quer dizer representante de Deus na terra, como o Papa se acha. E os cristãos aceitam. O califa em árabe quer dizer isso. Fala diretamente com Deus. São impérios teocráticos, né, baseados em forças...
nessa relação divina. O nome desse califa... Só um detalhe, porque você passou por uma palavra que eu gosto muito. Tá. Impérios teocráticos. Sim. O que é o teocrático? O teo é? É Deus. Pronto. Teos é Deus. Então, os impérios teocráticos são assim. O poder não é dado pela democracia, mas se diz que ele vem diretamente de Deus para aquela pessoa. Khalifa, em árabe, que deu califa, porque o português gosta da paroxítona, né? É muito difícil dizer Khalifa. Ele diz califa. Ele quer dizer em árabe vigário, lugar-tenente de Deus na terra e sucessor de Maomé. Então, Khalifa. Agora vejam, se teocracia são os regimes inspirados num Deus, que seguem um Deus, seja uma religião, teo é Deus, significa Deus em latim, né? E não em grego. Em grego. Em latim, Deus é Deus. Em grego, que é Theos. Theos. Então, teocracia é um regime guiado pela religião, seja qual for, a teocracia. Deveria se deduzir, como um amigo meu deduziu, que democracia é pelo demônio. Mas demos em grego é povo, quer dizer, povo como os romanos achavam que era. Pode ver que o étimo está aí, viu, Boixá? Kratos é poder, então poder... Mas é bom essa de democracia, poder do demônio, é bom, né? Porque um dos nomes do demônio é multidão. Então, tá vendo? Bom, Dionísio, então chegaram os números arábicos, simplificaram a vida de todo mundo, conquistaram a representação, a expressão de quantidades, de valores, e deu no que deu, minha gente. Até hoje a gente está aí fazendo conta para cima e para baixo, conseguindo somar, subtrair, dividir, multiplicar, graças ao nosso magnífico Steve Jobs do século VIII, da antiguidade, o Abu Jafar Muhammad Ibn Neza Al-Kharizm. E você queria que eu dissesse o nome do califa que o chamou para lá, né? Vamos lá. Abu al-Abbas al-Mamun Abd Allah ben Harun al-Rashid, mais conhecido como Al-Mamun. Parecemos o Zé Simão hoje, né? O nome do cara é Abu al-Abbas al-Mamun Abd Allah ben Harun al-Rashid, mas pode chamá-lo de Al-Mamun, que ele não se importa. Ou como a mãe dele fazia, né? Archizinho, vem pra casa tomar banho, moleque. Ah, garoto, vou te bater, hein? Vou te bater estrupício. Ô, Dionísio, é o seguinte, o Dionísio hoje tinha programado falar de outras expressões populares. Né? Pagou o pato, né? Isso. Deu com os burros na água, coisa desse tipo. Mas eu vou pedir pra gente passar isso pra quinta-feira que vem, Dionísio, porque já estamos aos 10h42 e tá tarde. Quinta-feira que vem é dia de Natal, você estará no ar? Ah, não, estarei na outra. Não, então não. Então, na próxima, fica para o nosso próximo encontro. Eu não sei se você vai fazer plantão no Natal. Quem é que vai fazer plantão o programa no Natal, Rodolfo? Eu. Você. Presente. Rodolfo vai fazer no Natal. Quero ver isso, só vendo, hein? Só vendo. Epa, essa garotada não é mole não, né, alemão? Nossa, alemão. Abusada, né, meu irmão? Demite. Vai pra RH já. Amanhã não suspeitem se não ouvir aqui a voz da Mayra Gama. Não estranhe. Bom, aí é o seguinte, o Rodolfo faz o plantão de Natal e eu farei o plantão de Ano Novo, né, que é assim que funciona. Então ele vai trabalhar 24 também, você trabalha, Rodolfo, normalmente, né? Então 24, 25 e eu trabalho 31 primeiro e assim sucessivamente. Eu paro. Então dia 1º estamos no ar, Boixá, você e eu, e dia 25... Eu e você. O Rodolfo e eu. Lembra dessa... O nosso Morubixaba alemão. Então como é que é essa música? Eu e... você e eu, o Danedinho, 30, não tem olhar a minha voz... Ô Dionísio, um grande abraço, um grande beijo para você, um grande Natal para você, para toda a sua família. Quero dizer, a cada fim de ano que vai chegando, no balanço das coisas boas do ano que acaba, está sempre o Dionísio da Silva na minha vida, porque foi uma grande alegria ter te conhecido e compartilhar esse tempo semanalmente com você aqui na Band News FM. Acho que os ouvintes concordam que foi um achado para nós, viu, Dionísio? Boixá, que querido que são vocês todos. Olha, deixa eu te dizer então, em retribuição, ontem nós jantamos no Yacht Club e o engenheiro das Furnas, que não perde
o programa chamado Carlos, agora esqueci Carlos Gabalia, Carlos Raja Gabalia. Raja Gabalia, família isso, da família conhecida. Diz que não perde esse programa, que se ouve muito. Eu não sabia que nós tínhamos essa audiência, né? Eu vou sabendo porque vocês me dizem. Porque eu sempre achei que isso interessava a tão poucos. Na universidade, isso sempre interessou a poucos, né? E para minha surpresa, esse programa da Rádio Band News me deu, assim, em vez de 30 alunos numa classe, deu milhares, né, que estão ouvindo. É uma coisa muito interessante. Isso aqui é legal porque eu acho que é uma forma das pessoas sacarem coisas que podem usar no dia a dia, sabe? É um tipo de cultura rica, tão boa quanto a cultura sempre mas que ela é aplicável, ela é usável, né? Quer dizer, as pessoas podem se valer desses ensinamentos que você vai passando aqui no dia a dia, para melhorar o papo com a namorada, uma abordagem, entendeu? Até uma crítica perfídia. Né? Fala assim, perfídia. Quem não vai se apaixonar por um homem que fala perfídia? É isso, é utilitário, é uma cultura utilitária de boa qualidade. Meu querido Dionísio, um grande abraço para você, bom Natal, até quinta-feira que vem você com o Rodolfo e na outra comigo, ou se você quiser tirar folga, todos entenderemos. Um beijo para você, viva! Muito obrigado, um beijo para você também, Feliz Natal a todos vocês e até dia de Natal mesmo. Tchau, tchau. Tchau, professor.